Gente, boa tarde. Hoje eu tenho a enorme alegria de ter aqui neste podcast um casal que se autodenominou Casal Improvável, e nós vamos, ao longo desta conversa, descobrir o que é que os faz tão improváveis ou o que é que torna este casal tão interessante. Então eu tenho a Marcela e Thalita, o Kleber Santos, e eu queria que vocês se sentissem bem-vindos e que vocês se apresentassem. Marcela, comece por ti. É um prazer estar aqui com você, é sempre bom conversar, né? Com a Daniela, Dani. Marcela e Thalita, estou casada, estou nutricionista, sou casada com o Kleber, mãe dos meus dois príncipes, Noah e Levi. E a gente se propôs, de fato, a nos colocarmos aqui para contar a nossa história, e, enfim, relembrar algumas coisas, né, amor? É isso aí. Porque sempre quando a gente fala, a gente relembra e, de fato, entende alguns porquês, né? E nos permite, de fato, relembrarmos algo que mexeu, que nos fez, nos formou para estarmos aqui hoje. Né? Uhum. E tu, Muito Kleber? bom. E eu sou o Kleberson, mas todo mundo me chama de Kleber. Sou engenheiro formado, sou o marido da Marceli, 2 filhos, o Noah e o Levi. E sou um apaixonado por desafios, por coisas improváveis. Uhum. Adoro gente e gosto muito de estar aqui com vocês. Ainda bem. Obrigado. Olha, eu adorei o nome Casal Improvável, até porque eu acredito plenamente que as coisas improváveis são normalmente as que estão certo. Portanto, eu queria que vocês contassem, podemos começar por ti, Cleverson, queria que tu contasses um pouco como é que foi como é que vocês conheceram, que é para nós podermos já aqui entrar no tema desta tarde, ok? Acho que essa é a melhor parte, né? Então, quando eu pensei o casal, eu falei, é um improvável, mas é um improvável desde o início. Então, para você ter uma ideia, você não conhece essa nossa história. Eu conheço a Marceli, acho que desde os meus 16 anos. Oh. Marceli, então, tinha uns 13, Uhum. ok? Então vocês começaram a namorar cedo? Não, na verdade a Marceli, gente, era minha concunhada. Exato. Então a Marceli... Agora é que eu estou a saber os podres. É agora. Então não era nada provável nós estarmos juntos. Então a Marceli namorava o irmão da moça que eu namorava. Só que assim, a nossa relação, eu com Marceli, era 0. Então não havia qualquer contato visual. A gente realmente, sei lá, nunca houve o interesse. Pelo contrário, nós, pelo que a gente conversa, nós admirávamos o outro. Então eu admirava demais. Tinha no meu cunhado um irmão, de verdade, né? Então, ou seja, não era nada provável que uma troca dessa acontecesse, né? E a Marceli também tinha admiração e cuidado pela moça que era minha namorada. E isso assim nós seguimos, acho que por pelo menos uns 2 anos próximos, Sim. Próximos né? Mas próximos e distantes, não é? e distantes, sem qualquer possibilidade de um dia nos vermos juntos. Foi bem isso mesmo. Isso. Aí, passado esses 2 anos mais ou menos, eu fui para fora, fui me arriscar, ficar 1 ano fora, nos Estados Unidos. Quando eu voltei, a minha história já tinha mudado completamente. Já tinha 18 anos, não é? Tinha 18 para 19. Então a minha história já tinha mudado. Então quando eu cheguei aqui, já esse namoro não seguiu. Mas a vida seguiu em outros caminhos, em novos desafios profissionais e tudo mais, retomando o estudo. E a Marceli continuava com a vida dela. Depois de quase 1 ano que eu estava... Não, de alguns meses que eu estava aqui, olha, agora vem interessante. Eu estava junto com alguns amigos da igreja, amigos que me recepcionaram na igreja quando eu tinha 15 anos, então amigos que eu tinha muita intimidade. Jovens, né? Muita intimidade. Cláudio, Hélio, um beijo para vocês. E um dia nós estávamos no carro, passeando, e um desses meus amigos, o Hélio, disse assim, vocês viram? A Marceli separou do fulano. Quando ele disse aquilo, Dani, me deu um frio na barriga, inexplicável. Eu juro pra vocês, gente, eu jamais tinha olhado pra Marceli. Jamais. Mas naquele momento que ele falou, você viu que ela separou do fulano? Foi quase como se trouxesse uma... Foi um frio na barriga. Eu senti a pressão, mas eu já na hora devolvi pra ele.
Não, mas eles têm tudo a ver, eles vão voltar. Daqui a pouco eles voltam. Só que aquele frio na barriga ficou me incomodando. Então esse foi a minha primeira experiência em imaginar alguma coisa com a Marceli. Né? Sabes o que é que eu acho interessante também nesse sentimento? Porque o fato de, ok, tu tinhas a tua namorada, ela tinha um namorado, eles eram irmãos, não é? Tu até poderias ter olhado e ter visto, nossa, mulher interessante, ou tipo assim, Sim. legal e vice-versa, e nunca sequer terem cogitado, precisamente por esse respeito, e isso também mostra muito dos valores, tanto de um como do outro, porque se nem tu nem a Marceli cogitaram ou olharam para o outro com olhos de pá, se isto desse mal, talvez o outro é daquele. E tu teres sentido isso de uma forma tão espontânea, poderá também isso ter revelado eventualmente algo no teu subconsciente que tu nem tenhas dado conta, estás a ver? Sim, pode ser, nunca tinha pensado nisso, mas realmente foi algo que me surpreendeu. Eu falei, da onde veio isso? Né? E, enfim, essa foi a minha primeira experiência. Vou deixar a Marceli agora seguir a Marceli, com o sentimento dela e depois como é que isso tudo desenrolou. Eu me lembro que nesse mesmo grupo, né, enfim, a gente estava perto de um período de férias, então, vamos sair, vamos para cinema, alguma coisa assim e tal. E aí foi onde a gente se aproximou mais, então, né? Foi meados de dezembro e janeiro. E como hoje, naquela época, eu e o Kleber, a gente sempre muito decidido, né? Então, a gente, quando se viu, quando eu olhei para ele, teve um evento dentro da igreja, me chamou a atenção. Foi a primeira vez. E aí fomos jogar boliche e tudo mais. Aí outra vez que eu falei, nossa... Já não eram estranhos, não é? Não éramos estranhos. Mas aí teve aquele olhar de... Nossa, um olhar diferente, né? Bonito, mas toda hora se via e não tinha esse sentimento, né? E aí, então, só sei que aí a gente foi num cinema e logo a gente já começou a namorar. E em 11 meses a gente namorou, noivou e casou. Por quê? Eu já tinha na minha cabeça que eu queria casar, aquele sonho do castelo, ele por muitos anos depois ficou colocando isso, né? Que eu sempre vivi naquele sonho encantado do castelo. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu queria casar, que eu queria sair de casa, né? Então, detalhe, isso você estava com 18 anos. 18 anos. E eu com 21. E aí, então, a gente se olhou, viu aquelas coisas no coração, aquela chama, os dois solteiros, então vamos começar a namorar. E aí, então, nesse período de 11 meses, namoramos, noivamos e casamos. Quando eu cheguei para sentar com a minha mãe, foi interessante, né? E ela desesperada, que imagina. Porque, na verdade, louca. nós falamos, a gente falou, ou seja, com 6 meses nós noivamos. Então eu cheguei e falei, nós vamos... Na verdade, a gente falou em casamento, já foi um turbilhão de emoções lá, ninguém concordava. Como assim eles vão casar? Porque até então todo mundo estava orando para eu voltar com o meu namorado. Agora aqui uma pergunta. Vocês bastante novos, não é? Mas já os dois trabalhavam, já os dois tinham como se manter? Eu trabalhava, eu trabalhava com telecom, já tinha uma carreira assim direcionada, estava ganhando até que bem. Mas assim, era um casamento, era diferente, né? Para mim, sozinho, eu já morava sozinho, então para mim aqui tava ok. Para as expectativas de uma família, realmente não era o ideal. Até porque é o seguinte, eu estava voltando a estudar, teria pelo menos aí mais 4 anos de estudo. E também tinhas esses encargos, não é? Sim, e o tempo, e a Marceli não tinha entrado na faculdade ainda. Ela não tinha feito 18. Não, eu não tinha feito 18, eu trabalhava como monitora em festa infantil, né? Mas eu estava tão convicta que eu ia casar, eu ia sair de casa, que vai trabalhar. Eu já estava... não minto, não era só festa infantil. Eu trabalhava como recepcionista, lembra? Já tinha mudado, recepcionista. E na minha cabeça tudo ia dar certo. A gente está decidido, é você, enfim. Gosto da maneira que você pensa, acreditamos, temos os mesmos valores, os mesmos princípios, né? A mesma fé. Estamos nos unindo num propósito, que é esse, e vamos, né? Então, na minha cabeça, estava tudo certo. Minha mãe quase enlouqueceu, que ela começou a ver as coisas do casamento 2, 3 meses antes, que ela ainda orava para eu desistir. E aí, tudo estava na minha cabeça. Eu já sabia como que ia ser o vestido, quantas pessoas ia convidar, o que ia ter na festa, era coxinha, enfim, tudo já esquematizado na minha cabeça.
Tanto é que nesse período a gente reuniu todas as informações, né, e fez acontecer. O noivado, quando aconteceu, já era sabendo que o casamento aconteceria. Então não foi assim, vamos já noivar, não. E fica, Foi realmente porque a gente já O colocou. casamento- Ia acontecer. Sim, ia acontecer. A gente começou a namorar, começou a falar de casar, enfim, o que um gosta, não gosta. E o assunto casamento já veio, né? Isso também mostra bastante maturidade, apesar da vossa tenra idade, não é? Porque vocês já eram os dois de relacionamentos longos, Sim. o que também eu acho que é um fator diferenciador, se a pessoa tem esse desejo de criar família, de casar, porque pessoas que têm relacionamentos mais curtos não têm tanto essa cabeça de casar, não é? Agora, vocês ambos já vinham de relacionamentos mais longos, portanto, vocês encontrarem-se, já se conheciam, mas não foi nada desajustado. Portanto, foi improvável para os outros, não é? Para a família. Não, e assim, o que eu sempre penso, e esses dias eu já comecei a falar com o meu filho, que tem apenas 10 anos. E o que foi importante para mim, e eu acho que foi importante para a Marceli também, eu desde, sei lá, meus 11 anos para frente, eu já me lembro imaginando, tendo como um objetivo ali, uma mulher casando cedo. E eu vi as características dessa mulher que eu gostaria de casar. Chegou a fazer uma lista, não foi? Eu não, acho que sim. Mas eu tinha isso claro na minha mente. Então eu tinha coisas claras na minha mente do que eu não gostaria que uma mulher tivesse e do que eu gostaria que uma mulher tivesse. Então, parece que quando você sabe aonde você quer chegar, de novo, o recurso não é problema meu, né? É de Deus. Então acho que quando eu me vi de frente da Marceli ali, que a gente realmente se uniu, para mim não teve dúvida. Falei, não, realmente essa é a mulher. Isso acho que ajuda demais. Então, apesar de a gente não ter convivido muito próximo, nos conhecido intimamente nesses outros anos, a hora que a gente se juntou ali, eu falei, nossa, é ela mesmo. E pelo que a Marceli falou, né, ela viu algumas características minhas, que para ela era importante. Então, acabou. E com isso já vão 22 anos de casado. 22 anos de casados. Agora, antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, vocês pontuaram de uma forma bastante clara a vossa vida antes dos filhos e a vossa vida depois dos filhos. Não é? Então eu queria talvez ouvir de ti, Marceli, como é que foi esta tua aventura, a tua e depois o Cleverson também, nestes primeiros 10 anos em que vocês estiveram só os dois? Quais foram os vossos maiores desafios e aprendizados? Eu finalizei a faculdade, né? Então a gente trabalhava, estudava, finalizei, enfim, super feliz, animada com a minha faculdade. Ele continuou estudando, não só trabalhando, então os horários a gente se via pouco, enfim. A gente era muito ativo, não é? Nas programações da igreja e tudo mais, mas a parte financeira começou a pegar, porque até então a gente não ficou só esperando, não é? Uma conta bancária ok, a casa perfeita, o carro perfeito, a gente foi construindo tudo literalmente juntos. E aí então começou assim a acontecer algumas questões de que minha mãe vai me dar um carro, então tá tudo certo na minha cabeça, vamos ter um carro. E aí ele, não, mas como é que a gente vai bancar o carro, né? Marceli, tem seguro, tem... Não, mas a minha mãe... E aí ainda estava presa nessa questão, né? E aí, então, a gente adquiriu a moto, e eu me lembro... Foi a moto primeiro, não foi? Uma moto XR200, aquela que... Eu ficava tão fedida naquela moto. Parece uma moto de motocross. E aí eu me lembro que em vários momentos, né? Foi um dos marcos ali desses 10 anos, né, amor? Que tava aquele calor e eu queria usar vestido, como é que é de vestido na moto, né? E aí, então, já começava, mulher, né? Poxa, o cabelo, vou chegar naquele lugar fedido, aquele cabelo todo embaraçado, não posso ir com a roupa que eu quero. E por que não? Minha mãe tava ali com a chave do carro, né? Enfim, mas foi um amadurecimento, chorei muitas vezes naquela moto, teve uma experiência bem marcante que a gente foi num sítio com a família, era uma estrada meio que perigosa, todo mundo, não voltem amanhã que tava chovendo, né? Natal, né? Natal, não, fiquem, né? Imagina aquele olhar de piedade, povo meu Deus do céu, imagina. coitados, vão de moto. E eu, internamente, eu tava, coitada mesmo. Ai, Deus amado. Mas, no fundo, não, imagina, vamos de moto, é uma delícia andar de moto. Né? Tá ótimo, tá tudo certo, sou aventureira. E, sim, de fato, eu sou uma mulher aventureira, né? Mas desde que tenha ali um conforto, algo bacana que compense essa aventura, né? Então foi um momento muito desafiador, com aquele cheiro fedorento daquela moto, né, amor? Enfim.
Eu amo a liberdade da moto, eu amo... Né, pilotar não, que eu falo que eu não nasci pra pilotar, porque eu me mataria na primeira curva, só queria acelerar. Mas eu gosto de estar na moto, tudo, mas aquela moto realmente... Uma Harley, né? O conforto Isso, de uma Harley, uma Harley, enfim, bonito, um capacete. Aí tudo bem, fica cheirando, o cabelo fica cheirando moto. Então foi o marco ali, de fato, eu não lembro exatamente que fase. Mas depois teve uma outra fase onde eu me cobrava muito, porque a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Sempre foi, né? Então, até num certo momento, bem desajustada, que eu queria tudo pra mim, os olhos todos voltados pra mim, né? Eu. E do Cleverson, qual é a tua linguagem de amor? Palavras de afirmação. E esse tempo de qualidade, eu sou uma mulher que amo comer, por isso escolhi a nutrição também. Então, o tempo de qualidade pra mim estava relacionado em sair pra comer alguma coisa. Posso fazer uma pausa? Sim, claro. Ele vai lembrar Casal uma história, improvável. Jesus. Minha primeira saída com a Marceli, Dani, então eu tinha o meu ticket, né, que era bom, que conquistou ela também. Eu achava que ele era rico. É. O ticket. E aí eu falei, não, vamos comer, era moda aqui, tava começando, rodízio de pizza. E aí levei ela pra comer o rodízio de pizza. Eu comi 7 pedaços, ok? Você imagina quantos pedaços a minha Nutri comeu? No primeiro encontro. Chuta. 14. 14. Ela falava assim pro cara, não, já desce 2. Ele lembra dessa frase que eu falava, já desce 2? Isso não lembro. Eu só lembro. pedia. Não, quero mais 14 uma. pedaços, Dani. Mas eu podia posso- ter desistido ali na hora. Você já pensou o risco? Mas ela já era magrinha, não é? Era magrinha. Pensaste, bom. E eu já demonstrei que eu gostava de comer e tudo mais. A massa era... Deixa eu me defender também, né? Rodízio de pizza, aquela massa super fina, né? Quase não tinha massa nem recheio, né? Verdade. Mas tudo bem, 14 pedaços de pizza. Né? Então, chegou... Tava nervosa. Eu tava ansiosa. Ansiosa. Eu Tá tava bom. assim, uau, príncipe encantado. E aí, então, o meu tempo de qualidade, além de ter toda a atenção pra mim, poxa, vamos sair, vamos comer. E não tinha verba. Não tinha. Não tinha. Né? Pra você Não ter uma tinha. ideia, Dani, eu separava junto com ela, a gente falava assim, ó, a gente pode gastar R$20 por final de semana. Você vai lá, mas naquela época, não era pouco. Um café, eu lembro, custava R$1. Então já dá pra gente ter uma ideia. Era R$20 que a gente tinha pra gastar por final de semana. Sim, mas isso também é muito interessante de analisar, porque vocês foram crescendo junto com os desafios que vocês foram com os Sim. quais foram deparando, não é? Então, houve esse cuidado de analisar quanto é que podiam gastar e ficavam dentro desse intervalo. Foi. Mesmo que isso vos trouxesse um pouco de dor, tipo assim, caramba, gostava de gastar mais dinheiro, etc. Sim. Mas vocês tinham esse controle e essa gestão também faz com que o casal cresça de uma forma sustentável e de uma forma saudável, porque um dos maiores desafios dos casais e um dos maiores motivos pelos quais as famílias são destruídas é precisamente por uma falta de gestão financeira, não é? É bem isso. E aí teve essa questão, enfim, dentro do relacionamento, né? Você depois pode colocar, se quiser, enfim, a questão, ele como homem, eu cobrando aquela imaturidade também, né? Enfim, até que veio, então, uma luz, um ser, né, amor? Um ser que nos trouxe a clareza de que você não precisa ir no melhor restaurante para ter o tempo de qualidade que você deseja. Né? Pode ser ir num posto de gasolina, naquela época estava lançando as lojas de conveniência, tomar um simples café com uma bolachinha. E na época era aquele sequilho. Que aquilo você tem um pacote, você come tudo, né? Sim. E eu lembro que várias vezes eu pedia uma a mais, né? Posso ter uma bolachinha a mais? Né? E aí, então, foi algo que foi um marco na nossa vida. Por isso que até hoje o café, ele representa para nós, dentro do nosso relacionamento, um momento nosso, um momento de tempo de qualidade, de conversa, onde a gente separar e vamos ali só tomar um café. Porque Nunca hoje, é com só dois um café, filhos, né? nunca é só um café. Porque o café também, você tomar um café com uma pessoa e tomar um café sozinho, também tem, né, essa diferença. Mas o nosso relacionamento tem esse marco, não é? Onde a gente conseguiu enxergar que mesmo sem recursos para sair a toda hora ou para ir nos melhores restaurantes, a gente conseguiu decidir e escolher ter o nosso tempo juntos como casal, tomando um simples café com... E sem depender de ninguém, né? Era o que cabia. E aí a gente desfrutou disso. Foi acho que gostoso porque a gente achou beleza nisso, né? Muito. Então, acho que assim, tô pensando aqui, né? A gente sempre teve a sorte
e o cuidado, acho que de Deus, de aprender com pessoas melhores que nós, aprender com os erros dos outros. Tivemos muito isso na igreja, mas também com outras pessoas que faziam parte do nosso convívio. Então, por exemplo, esse negócio do café, né? Eu com 15 anos tive meu segundo emprego com o Carlos. Carlão, um beijão. Você sabe que o Carlão é um cara que marcou minha vida. Foi padrinho nosso. Foi padrinho do nosso casamento. Tava até agora há pouco conversando com ele aqui em mensagem. Então, ele foi um cara que não fazia parte do convívio da igreja, ou seja, ele era totalmente à parte. Um cara que entrou na minha vida e que é uma pessoa única, enfim. E ele falava, ó, eu saio muito com a minha esposa para tomar café. Na época, o Franz Café. Ele ia lá e falava, não, eu ficava lá a madrugada toda tomando café na Praça Silvio Romero, no Tatuapé. E realmente a gente aplicou isso. A gente aplicou esses pequenos passeios, essas pequenas investidas para que a gente tivesse tempo de qualidade. Conversa, fazendo planejamento do nosso futuro e aproveitando o recurso que a gente tinha. Então, assim, igual ela falou, minha mãe vai dar um carro. Então, mas a gente vai acabar com os nossos recursos, depender mais dos outros? Não, vamos fazer o que dá com o nosso passo, o tamanho do nosso passo. Isso foi muito bom pra gente. Sim. Né? Eu acho que também naquilo que vocês estão a dizer aqui, acabou que, apesar de para ti ser mais o tempo de qualidade, um pilar teu, não é? E para ti ser mais palavras de afirmação, acaba que, porque vocês investiram tanto tempo em agradar o outro, em ouvir o outro, em construir algo em conjunto, esse tempo de qualidade acabou sendo um pilar da vossa família e do vosso relacionamento. Sim. Não é? De estarem juntos, de curtirem o momento, de ouvirem o que o outro tinha para dizer. Sim. Hoje em dia temos muito mais distrações, não é? Com o celular, etc. Mas eu acho que vocês, o facto de terem dado esse passo em direção um do outro, acabou por ainda tornar esse tempo e essa qualidade maior, mais diferenciado, não é? Sim, sim. E que ajudou, inclusive, com a chegada dos filhos, né? Ainda mais o nosso primeiro. Então, esse laço, essa amizade, essa cumplicidade veio também de muitas conversas, tomando um cafezinho. Muitas. Né? E assim, na verdade, a gente está falando como se fosse coisas de 2, 3 anos, né? Na verdade, não. Quer dizer, nós casamos, eu com 21. A Marceli se formou 4 anos depois. Eu me formei, acho que quase 6 depois. Nesse meio tempo, eu mudei de emprego, tive uma situação pior ainda financeira. A gente teve a moto, a gente teve um carro velho. A moto, na verdade, acho que eu tive a moto quase 6 anos depois que a gente casou. Uau. Então, assim, demorou demais pra gente ter pra gente respirar. E o que é que tu achas que terá faltado? Se é que faltou alguma coisa, na tua percepção? Porque hoje tu tens a percepção de que demorou demais para conseguirem alguma coisa, não é? Sim. Mas na época, o que é que tu achas que poderias ter feito de forma diferente? Com o conhecimento que tens hoje, o que é que tu poderias ter feito de forma diferente para encurtar esse tempo? Boa pergunta. Não sei. Acessos? Assim, na verdade, acho que acessos. Conhecimento? Olha, acessos. Na verdade, eu acho que por um bom tempo eu apostei. Eu sempre fui também aventureiro, né? Então, para você ter uma ideia, nós casamos. Eu trabalhava com telecom. E aí eu viajava muito. E aí falaram, agora você vai ficar em São Paulo. E eu não me lembro se foi 2, 3 meses. Poucos meses depois que nós casamos, me mandaram para o Nordeste sem previsão de retorno. E eu falei assim, não, gente, mas eu não posso ir. Eu acabei de casar e eu preciso retomar minha faculdade, senão eu vou ficar pro resto da vida trabalhando fora de casa. Não, mas você não tem escolha, você precisa ir. Eu falei, então tá bom. Aí eu voltei meia hora depois e pedi as contas. Porque pra mim, falei, tá resolvido. Quais são os meus valores? Onde eu quero chegar? Esse trabalho, apesar de me pagar bem, não vai me colocar nesse lugar. E eu pedi as contas. Eu lembro que eu cheguei em casa, contei pra Marceli, naquela época não tinha aquele negócio de telefone, vamos falar. Não tinha WhatsApp. Ela quase teve um treco. Ela falou, como assim você pediu as contas? Eu falei, pedi. Porque senão nós não íamos atingir esses objetivos. Então eu vou pra rua, vou trabalhar. Fui trabalhar na rua, virei vendedor. Depois o negócio apertou, eu fui trabalhar de garçom no próprio buffet que nós casamos. Olha só. Então assim, pra mim nunca teve tempo ruim. Então eu fui trabalhar de vendedor de alarme, tudo que era coisa de automóveis na rua. Fiquei um tempo. Depois eu fui pra minha área de obra. Depois eu consegui ir pra um banco.
multinacional, que eu tinha inglês, que me colocava num lugar diferente. Eu gastei muito tempo voltando à sua pergunta, neste banco. Eu acho que eu apostei demais as fichas lá. Por outro lado, eu apostava as fichas também na minha formação e eu ainda não tinha me formado. Então, eu entendi que estar num lugar onde as suas competências técnicas não são Valorizadas. exatamente, ou não faz parte do core business daquela empresa, realmente você vai ficar perdendo tempo. Então, eu esperando me formar como engenheiro para trabalhar num banco, qual que ia ser meu futuro? Zero, a menos que eu migrasse para uma outra área, que era o meu desejo de ir para uma área comercial, tal. Mas não deu certo. Então eu talvez só não teria gastado tanto tempo neste Nessa lugar. função. Porque eu sempre fui para as cabeças e me virava mesmo, né? Eu acomodada, eu já atuava como auditor e consultora em segurança alimentar. Sempre amei essa minha função como nutricionista. Eu tinha a ideia de que não era uma remuneração alta, né, mas acomodada pelo fato de gostar muito de atuar naquela área. Então, eu nunca tive ambição de ter uma empresa, nem tinha Marceli esse sempre foi pensamento. ambição zero. Eu não tinha ambição de nada. E aí, em ambientes que também favorecia esse pensamento, não, você trabalha, se formou, trabalha, tá tudo bem. E não achas que, de certa forma, o facto de o teu marido ainda estava a encontrar-se, digamos assim, porque estavas a fazer uma progressão na tua carreira em termos de estudos, a encontrar o teu lugar, não achas que, de certa forma, inconscientemente, tu poderás ter entendido, espera, ok, existe um salário fixo aqui em casa e vamos deixá-lo então aventurar-se, não é? Aventurar-se, Eu sempre apoiei ele nas aventuras dele, né, amor? Isso não pode... Sempre deu ok. Mas profissionalmente eu lembro muito dessa fase que ambição zero, como ele falou. Tava tudo bem, aí depois eu entrei numa grande empresa de auditoria, de consultoria, atuei nas grandes redes de fast food e aquilo já estava o suficiente para mim. Eu me via que já era o teto. Então já atendi, mesmo sendo mal remunerada, vamos dizer assim, que eu poderia... Ela realmente não olhava o financeiro. Eu não olhava o financeiro. Eu era tão realizada profissionalmente por gostar de atuar naquilo e atender as grandes empresas, através dessa empresa que eu trabalhava, que ok, não me preocupava com isso. E aí, nisso foram anos, né? Foram o quê? 12 anos. Que coincidiu mais ou menos na altura em que vocês decidiram ter filhos, não é? Exato. A Marceli passou um período que ela não queria ter filhos, não queria mesmo. Então a gente passou um período de falar assim, vamos ter 4? Vamos. Mas agora eu não quero ter nenhum. Se eu tivesse que escolher hoje, não teria. A Marceli não queria ter filhos. Eu não sentava em lugares que tinha crianças do meu lado. Eu não viajava para lugares que tinha muitas crianças, né? Se eu sentava numa padaria, chegasse criança, eu levantava. Eu não queria ficar perto de crianças. Não pegava bebê, enfim. Eu nunca fui, assim, aquela mulher com criança, Mas eu lembro que nesse período ficou mais intenso. Estavas mais aversa. Foi. E aí eu falei, não, eu só vou ter filho se eu realmente tiver, bater o relógio biológico. Porque eu, assim, como é que eu vou ter um filho, né? Assim. E aí veio esse relógio biológico aos 28 anos. Isso aí. 28 anos, de repente, só via a mulher grávida, achava bonito. Igual você, quero comprar o carro, aquele carro toda hora aparece, né? E aí me imaginava grávida, enfim, vamos ter um bebê. Aí a nossa vida já tinha melhorado um pouco. Já. Não, um pouco não, bastante. Bastante. Já tinha sido uma nova fase, então quer dizer, ela já tinha se formado antes, eu já tinha me formado, eu já tinha arriscado ir de novo para os Estados Unidos, ela topou, depois não deu certo, eu voltei. Voltei com o mercado todo em ascensão e para mim era excelente ter inglês, estar formado, eu realmente... através de algumas conexões assim, me encontraram e deu super certo. E eu cresci rapidamente, mudando de empresa assim, a hora que eu vi, a gente estava voando, inclusive nós estávamos morando em São José do Rio Preto, pela empresa. E aí a Marceli falou, agora acho que bateu aqui a vontade do filho, né? E aí nós voltamos para São Paulo, a empresa pediu para eu voltar, a gente queria morar inclusive ali perto do Brooklyn. E foi, acho que mais ou menos naquele momento que nós falamos, então agora vamos que vamos. E aí eu engravidei rapidamente, enfim, do Noah, né? E a gente começou a organizar tudo e tudo mais. Eu fui mudando já a forma de trabalhar, porque eu trabalhava num horário inteiro, comercial. Falei, não, preciso reduzir, não vou parar de trabalhar.
mas vou reduzir os horários. Fui para a rede hoteleira, né, fazer consultoria nos hotéis e tudo mais. Enfim, tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, né, amor? Sim. Não, realmente a gente estava, acho que, colhendo os frutos das investidas que a gente fez, da espera que nós passamos. Então, quer dizer, se a gente olha assim e fala assim, poxa, já tinham passado 10 anos. Então, 10 anos não, 6, 7 anos de apuro, de dificuldade, de restrições. A gente não conseguia viajar. Não tinha assim, vamos passear, vamos. Não tinha. Então, foi bem limitado, sem recursos. Então, a hora que nós estávamos ali há 3 anos, mais ou menos, começando a colher, crescendo, então a gente estava desfrutando. Sim. E falamos, bora, agora está na hora, e bateu o relógio biológico. E as mudanças não pararam. E aí, enfim, engravidei e tal, e passou, foi uma gestação que na minha cabeça estava tudo bem, né? Ninguém nunca chegou, olha... Teve um sinal, né, uma sinalização que a gente sinal não quis na se aprofundar. sorologia, a gente não quis se aprofundar, foi os exames tudo ok. Na 32ª semana, onde de fato teve uma alteração bilateral dos ventrículos, mas está dentro do limite, da normalidade, fomos pro parto, feliz da vida, eu lembro, estava jogando bola até hoje, estava lembrando. Nasceu e tudo, e as fichas foram caindo como até hoje caem, né, se a gente for acelerar um pouco. E aí eu me lembro que o primeiro ano do Noah, não me lembro onde é que eu estava, eu falo, né? Eu fui dar o primeiro banho nele, já tinha quase um ano, enfim, toda aquela avalanche. Falar um pouco mais? Então o Noah nasceu, e aí, ele vai pra UTI, porque eu tive um vírus na gestação, citomegalovírus, então ele nasceu bem, Apgar 910, ele só vai pra UTI para receber o soro, enfim, antiviral, desculpa. Aquele controle. E tudo bem, isso aqui foi passando, e foram vindo as novidades. Terceiro dia a gente descobriu que ele não estava ouvindo, não pode ser o vírus pode acontecer isso mesmo e tal. E aí foram os longos 44 dias que o Noah ficou na UTI, então viemos embora para casa. No 4º dia eu fiquei um dia a mais sem o bebê, tão frustrante, não desejo isso para ninguém, porque você sair do hospital sem o seu bebê e no dia seguinte, com uma cesárea às 6 horas da manhã, tá no hospital de novo para amamentar, e os próximos 44 dias assim, né? E aí, então, aquela jornada de entender, de descobrir, mas nasceu bem, e como é que tá aqui? Não, é só o vírus, não é só o antiviral. O que se passa, enfim. Então, o primeiro ano foi marcado de muito médico, entender o que estava acontecendo, né? E aí, eu lembro que foi muito forte isso. Tudo vai depender do estímulo que você der. A nossa pergunta pro médico foi, tá bom, ele tem isso, tá bom, eu já entendi que na ultrassom o cérebro dele tá com... Mas o que significa? Ele falou, não sabemos. Tudo moderado, vai depender. É uma lesão moderada. Vai depender dos estímulos. Então, realmente ficou E aí, um a gente ponto de foi interrogação, estimular, né? Eu alongava esse menino de manhã, de tarde, de noite, porque até então eu entendia que pelas minhas forças eu ia resolver, né? E aí, nesse período de você achar que, então, depende do estímulo, eu vou proporcionar todo o estímulo que eu puder, seja na terapia, seja, enfim, tudo que puder fazer, vamos fazer. E, ao mesmo tempo, no fundo, deu uns 6 meses, eu lembro que uma amiga teve um bebê junto comigo, a gente começou em outras festas, aí o Noah nem sentava, eu olhava para as crianças. Querendo ou não, vocês comparavam, não é? Aí eu falei, não tá, não, mas é porque nasceu recém-nascido, não é que ficou um tempo na UTI, então vinha algumas justificativas. E aí, enfim, foi agravando mais, acho não, agravou mais quando o Levi nasceu, 1 ano e 10 meses depois. Que o Levi com 4 meses sentava, com 6 meses estava engatinhando, quase andando, 11 meses já corria. E a gente começou a ver a cadeira de rodas pro Noah, lembra? E aí, então foi tudo muito junto. E aí foi onde eu desmoronei de fato, porque eu não conseguia mais falar, não, tá tudo bem, foi a época da UTI. Foi mais visível para mim, porque as pessoas de fora já estavam vendo, né? Ainda mais quem já tinha filho e tudo. Então, aí onde que desmoronou tudo. E também, de certa forma, as pessoas também queriam vos poupar, não é? Sim. Mas não estavam a ajudar. Não. Até porque, ajudar como, né? Exato. Porque eu acho que aí até vieram os conflitos com com as próprias crenças, né? Então, acho que por isso que deixa a gente meio que sem parafusos, como a Marceli foi mais afetada nesse momento.
Porque realmente caiu o chão, né? Caiu o chão e o céu que você imaginava tá escancarado, aberto para realizar todos os seus desejos, né? E te suprir de todas as providências divinas. Não, Porque peraí. começar, então, É. no terceiro dia, a gente fez o teste da audição, realmente não houve. Aí passaram-se 30 dias, não, nós vamos refazer. Aí aquela oração, jejum, todo mundo em campanha, não escuta. Então começa a cair, assim, aquelas ideias de que, não, você ora, tudo que você pede, no nome de Jesus, 2 ou mais reunidos. E tem hora que Deus é quem sabe, né? Basta uma palavra dele para acontecer ou não. Então, e aí ao longo desse 1 ano foi vindo, e eu me recordo que a gente sempre tinha o café da tarde em casa. Foi onde que eu falo que rolava com a comida, porque eu já gostava de comer e eu precisava me abastecer de alguma forma, né? Me distrair mais, mas tinha sempre o momento do cafezinho da tarde, com bolo e tudo mais. Então, esse momento que a gente construiu do nosso relacionamento, da conversa, de estar junto, por mais que eu falo que eu estava meio desconectada do mundo, né? A gente tinha o nosso momento que foi fundamental para mim, ele presente ali, não só nesses momentos, mas juntos, de fato, entendendo, né, o que estava acontecendo. Não sei se exatamente você entendeu, mas alguém precisava estar ali sóbrio, porque eu estava em outro mundo. Também foi fundamental, porque, querendo ou não, a mulher grávida passa por muitas mudanças, não é? Muitas. E tu tiveste 2 filhos seguidos. Então, a nível químico, também há aqui muita alteração até própria não saber bem o que é que está a sentir, não é? Não saber processar. Então eu acredito que também o vosso café da tarde também trouxe essa já havia casa, não é? Já havia essa comunhão, então trouxe essa leveza. Isso, E aí foram vindos, aí foi um outro marco, né? Os outros agora são 12 anos esses últimos 12 anos com as crianças, que tudo mudou, né? Somos novas pessoas. Qual tem sido o vosso maior aprendizado ao longo do crescimento dos vossos filhos desde que eles nasceram? Qual tem sido o vosso maior aprendizado? Se vocês pudessem escolher os 3 maiores aprendizados, digamos assim. Eu acho que hoje está muito mais claro, e eu vou usar essa palavra que a gente usa demais aqui dentro. O aprendizado foi de desfrutar cada dia como se fosse o único. Não. Né? Porque lá atrás, quando nós não tínhamos muitas condições, a gente resolveu desfrutar de um casamento, mesmo sendo improvável que a gente conseguiria casar. No período de estudo, de empregos ruins, recebendo pouco, a gente conseguia desfrutar de um casamento, mesmo sendo novos e com poucos recursos. A gente desfrutou da jornada. A gente sabia que lá na frente ia dar tudo certo. Quando o Noah veio, claro que vieram as dúvidas. E olha só, quando a Marceli, na semana que a Marceli falou que ela estava grávida, eu fui dispensado do meu emprego e nós pegamos a chave de um apartamento. E era um apartamento, inclusive, longe dos nossos familiares. E a Nessa falou, uau, e agora o que eu faço? Mas a gente não se abalou. Ela falou, vamos desfrutar deste momento. Então eu desfrutei do momento desempregado para fazer uma transição de carreira e para a gente investir na nossa nova casa e na gestação, que a gente já tinha, né, um certo sinal ali vermelho. Vermelho não, amarelo. E aí depois com o Noah, a gente entendeu, especialmente depois do primeiro ano, que a gente deveria continuar desfrutando. Então assim, a gente não poderia derramar sobre o Noah expectativas de pais normais. Quais são as expectativas que os pais normais têm? Expectativas utópicas. As expectativas dos pais normais são utópicas, porque não há crianças iguais, independentemente do estado de saúde. Mas a gente vai numa linha, né, natural, assim, do tipo, vai estudar, vai ser o melhor aluno, vai crescer, até aqui aquela linha. E nós percebemos que a gente não poderia fazer isso com o Noah. Ia fazer mal para nós e para ele. Então a gente aprendeu a desfrutar cada dia como se fosse o único. Hoje, não faz sentido a gente ficar se preocupando com o futuro dele. Porque senão a gente vai deixar de viver o presente com ele. Sim. E quanto ele entrega nesse presente.
Quanto nós entregamos nesse presente. Olha, Momento. deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta, porque tu falaste do vosso contexto religioso, não é? De crescerem na igreja. Como é a vossa relação como conhecedores da Bíblia e crescendo na igreja? Como é a vossa relação ou a vossa visão espiritual em relação aos vossos filhos, em relação ao Noah em particular? O que é que vocês dizem aos vossos filhos? A eles e deles, o que é que vocês dizem? Primeiro que nós entendemos que nós estamos neste mundo, e neste mundo nós teremos aflições, né? O mal existe, e não há nenhuma promessa de perfeição. Então isso ficou muito claro para nós. Isso não foi fruto do nosso pecado. Nós somos um casal que nos guardamos para casar sem ter relação antes. Se a gente fosse na linha da religião, nós percebemos isso em alguns lugares, que pecado eles fizeram para ter um filho assim. E nós percebemos e entendemos o reino de Deus como algo muito diferente do que a religião prega. Então isso nos trouxe amadurecimento. Okay? Então nós não nos debruçamos sobre a religião, senão a gente teria caído, morrido. Claro que foi pesado, mas nós entendemos que, apesar de, Deus estava conosco. Então o que nós falamos e tratamos com nossos filhos apesar de, Deus está conosco. Deus é com Noah, com o Levi, e usa as nossas vidas para abençoar e servir um ao outro. Né? A Marceli passou por um período, e isso eu descobri depois, né? Meio que natural das mulheres que têm um filho especial se sentirem culpadas. Né? Foi muito pesado para ela, e ela conseguiu superar isso. Então não há culpa. Quando eu olho, teve um período onde eu falei, Deus, cadê tu? Onde é que o Senhor está? Né? Me abandonou. Então foi o período onde, ok, então não fez, eu vou buscar, eu fazer o que eu posso fazer. E aí vi que não dei conta, óbvio, né? Então, essa fala que eu uso, né? Eu me reconectei com Deus, de fato, eu renovei a minha fé. Então, acreditar, confiar, mesmo quando ele não faz aquilo que a gente acha e deve que ele tem que fazer, né? Então, eu uso uma expressão, né? Você continuar caminhando com o Senhor, mesmo quando ele te fala não. Então, receber um não de Deus é doloroso, sim, né? Mas isso não pode impactar a tua fé. É receber um não de Deus ou achar que recebeste um não de Deus? E hoje, ressignificando essa fala, o quê? Tudo ao seu tempo. Se ele quiser, basta uma palavra, ele faz. E aí hoje eu consigo falar para o Levi, por exemplo, filho, sim, Deus aconteceu, não é? A gente não sabe o porquê. Mas Deus não pode curar? Pode, filho. Como curou na Bíblia, aquele verso, pode, mas ainda não foi o tempo. Enquanto não acontecer isso, a gente tem que continuar com a convicção de que a gente, sim, continua orando, pedindo, porque Deus pode fazer. Enquanto não fizer, a gente vai desfrutar. Porque Deus nos deu ele assim, para que a gente consiga entender e visualizar que, sim, já aconteceram milagres, porque pela lesão que ele tem, todas as respostas que ele dá, né, a interação que ele tem é improvável pela lesão que ele tem. Era para ele não ter uma noção de ambiência. O cérebro dele é outro. É outro. Se você olha um exame, vê um cérebro normal e o dele, você fala, nossa, isso não é um cérebro. Então, por toda a lesão que ele tem, já aconteceram muitos os milagres. É que às vezes a gente fica focado naquele milagre, levantou da cadeira, andou, falou... Sim, aconteceram vários milagres, né? Então, quando você pergunta, o que teve, né, 3 coisas que você perguntou, né? O que marcou desse todo? Em primeiro lugar, é que a gente só consegue desfrutar de fato, né? Ter o desfrute, você ter essa paz, você estar bem, não só consigo mesmo, mas com as situações, quando você realmente descansa no Senhor. Sem isso, fica tudo agitado, parece um mar nervoso. Que aparentemente pode ser que esteja tudo ok, tudo sob controle, mas não está, né? Segundo, que a maternidade, ela nos mostra que a gente não tem controle de nada. Seja uma maternidade atípica, principalmente, como uma maternidade comum, como se fala, né? Porque com o Levi, muita coisa não tem o controle. Deus, me ajuda aqui, porque está difícil de falar. E eu, como...
tinha mais aflorado esse perfil controlador, não é? Manipulador, tem que ser do meu jeito. Eu lembro da minha psicóloga falando que tudo tinha que ser encaixotado, né? E a maternidade, ela rompe isso, né? E a partir do momento que você decide, ok, Deus, eu aceito então essa ruptura, mas me ajuda. Então, como é que eu vou formar as novas... Como é que eu vou juntar essas novas pecinhas ao teu olhar, né? Como é que é essa maternidade ao teu olhar? Como que é o servir, enfim... Isso, de fato, vem com mais leveza, não torna a maternidade tão pesada, né? E aí entra a questão da culpa. Então, quando eu consigo deixar a culpa de lado, de fato, né? Seja porque eu fiz ou não fiz com o Levi, que não tem nenhuma deficiência, ou porque eu tive o vírus, então eu que causei isso no Noah, eu consigo, de fato, viver o presente, o momento, me entregar, né? Viver ali, seja uma viagem, seja dentro de casa, ter o olhar para o relacionamento, ter o olhar para a profissão, porque nós somos várias versões numa só. Então, aí isso traz essa questão de que eu posso ser uma mulher que consegue ressignificar as questões, as situações, né, as dores e as decepções para viver além daquilo que me aconteceu e não ficar paralisada. Né, porque tem algumas coisas na vida que nos paralisam. Então, o que eu vejo desse todo, resumindo, é difícil. Né? Eu lembro que eu fiquei 4 anos para decidir, para não quero mais ficar nesse estágio de depressão, por exemplo. E aí foi o recomeço de muitas coisas que tem vindo aí nesses últimos 6, 7 anos, né, amor? É isso. Eu gostava de saber também na qualidade de pais, se vocês têm, de que forma é que vocês têm inspirado outras pessoas ou com os mesmos desafios ou com outros desafios, independentemente dos filhos terem problemas de saúde ou não. Todos passamos por desafios com os filhos, não é? De que forma é que a vossa história tem inspirado os outros a verem as coisas de uma forma diferente, com mais leveza? Cleverson? Eu acho que a gente trabalhou bastante na igreja quando adolescentes, né? E até um pouco depois que a gente casou. E depois a gente quis dar um tempo, e depois dos filhos, a gente realmente se bloqueou para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de servir o outro dentro dos padrões ali que a gente imaginava de igreja, né? Então, célula, fazer um grupo familiar, encontro de casais. Então a gente não quis. Realmente a gente quis vamos dizer assim, se blindar, cuidar um do outro, cuidar dos nossos e não fazer nada assim de forma intencional. Nós começamos a fazer agora, né? Então, o que a gente percebe é que a gente já sentia esse chamado, falando, poxa vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos colocou numa situação desafiadora, improvável. Nós fizemos escolhas improváveis neste tempo, escolhas que as pessoas questionaram. As pessoas questionaram se eu deveria largar o trabalho para cuidar da Marceli, do meu filho. As pessoas questionaram se a gente deveria ter o segundo filho. As pessoas questionaram muitas coisas. As pessoas questionam quando a gente vai viajar só nós dois para ter o nosso tempo. Nossa, vai largar o filho? Vai largar ainda um filho que tem alguma deficiência? Então, assim, a gente tem um jeito ali, diferente de agir. Eu não sei, eu acredito que serve de inspiração para alguns, né? Que é possível fazer, poxa vida, né? Apesar de a gente ter um filho especial, é possível fazer tanta coisa. É possível você, desfrutar, você viajar. Ter um tempo de qualidade com o Levi, né? A gente busca viajar só com ele, ou sair, tomar um cafezinho só com ele, ou não estar na escola, porque os horários são diferentes. Eu sempre coloquei, acho que só 1 ano eles estudaram no mesmo horário, porque o Noah faz terapia de manhã, vai na escola à tarde. O Levi estuda de manhã e fica à tarde. Porque aí, assim, também a gente consegue ter um momento... Usufruir e outro, né? Fica muito mais desafiador na dinâmica, tá toda hora ali. Ainda eu falo que eu tento trabalhar, porque daí eu tenho que achar algum horário desse, né? Mas o que eu escuto das pessoas que a gente inspira também é a maneira não só que a gente olha para a vida, mas para a nossa situação, mas como a gente olha para si. Então, o cuidado não só com a alimentação, mas com atividade física, o cuidado de estar com pessoas, né, para aprender, para se relacionar.
Então a gente A não gente vive não- só Ter não outros viveu no interesses, não é? Ter Outros outros interesses. interesses. Ter Quantas outros pessoas nós interesses. conhecemos, né, por viver numa situação assim de ter um filho de repente especial, que realmente se fecharam. Se fecharam a criança, não saem para absolutamente Porque nada. é desafiador, É né? muito desafiador. Pôr no Só que carro, assim, trocar fralda, todo mundo olhar, aí precisa ir num banheiro, não entra, você vai numa padaria, às vezes a pessoa não percebeu, você tem que falar, dá licença para passar a cadeira. não, Então, assim, coisas muita básicas coisa, que coisas realmente básicas. fazem diferença. Então, pessoas infelizmente às vezes acabam optando e, né, enfim, não é fácil por uma vida assim, né, excluída à parte. E a gente falou, não, vamos para cima, vamos Mas viver. vocês já usufruíam dessa Já. vida? Quer dizer, desde que começaram a namorar, as pessoas já achavam que o que vocês faziam era errado. Era errado. Portanto, já estão acostumados com Já, isso, não é? Exato. Mas tem a questão também da pessoa se sentir culpada. Tu superaste essa parte da culpa porque tinhas o apoio do teu marido também, não é? Sim. Mas muitas pessoas sentem-se culpados e acham que, quer dizer, a criança já está doente por causa de si. Isso. por Então causa eu não de tenho si. direito de fazer nada. Não tem o direito. É. É, E o Kleber, lembrei agora, né? Ele sempre quis incluir o Noah no sentido de, tem um escorredor, vamos colocar. Então, esse olhar também de buscar viver o mais normal possível veio muito dele, desde o início. Não, põe o Noah. Não, vamos entrar na bolinha com o Noah. Não, vamos fazer isso. Então, a família também cresceu com esse isso é olhar. maravilhoso. Por que não? Vai no água. Aí a recreadora lá fala, olha, não pode, pai. Ele, não, eu assumo. Qualquer coisa que acontecer, Ela, eu quando vou ela descer. virava, eu vou perguntar pro gerente. Ele eu descia. já fui. Olha, e eu sigo-te, não é? E eu vou vendo as coisas que vocês vão fazendo em família. Meu, o vosso filho adora. Adora. É aventureiro É também. aventureiro, ele adora. E é absolutamente maravilhoso notar que ele não está alienado do que se está a passar. Ele é o que está a curtir mais o momento. Ele olha, ele reage, ele está a sorrir, ele está super envolvido, ele está, parece que em expectativa para que Ele vibra realmente. coloque. É muito bonito. E ele aprendeu, né? Ele bate na mesinha assim, olha, que horas que eu vou? Qual é? Quando vai ser minha vez? Tanto é que hoje ele grande, né? Mas um pouco mais difícil de pegar, enfim, se às vezes a gente não está tão disposto, porque tudo vai da nossa disposição. A gente não vai, poucos lugares, né? Mas às vezes tem essa questão de decidir, não vou, porque não vai caber mais no brinquedo. E ele vai ficar pedindo, olhando pra gente, vamos pai, vamos mãe. Porque ele cresceu, a gente se enfiando nos buffets, nas bolinhas, escorregando, na água. Então, na cabeça dele, ele pode tudo. E pelo tamanho, enfim, fora a gente junto, né? Então, alguns lugares... É curioso, sabe, Dan? A gente nunca teve desde que nasceu o Noah, a gente nunca teve um aniversário infantil, por exemplo, como os outros desfrutam. Olha que curioso. Porque os outros sentam à mesa, graças a Deus, conversam, vão brincar. falam sobre as coisas que estão acontecendo naqueles últimos meses e as crianças vão brincar. Nós nunca fizemos isso. Então, quando nós vamos a um aniversário, a gente sabe que um vai ficar na mesa, o outro vai ficar cuidando do outro. Brincando, se esforçando, se ralando nos escorregadores da vida para brincar. E tudo bem, isso nos deixa abastecido, né? E ver ele feliz também é show. Então, em vários momentos a gente fala, não, quer saber, acho que é melhor não ir. Ou, não, vai você só lá para marcar a presença. Isso, vai com o Levi. A gente também nunca poupou o Levi, porque o Levi não tem nada a ver com isso, né? Então, que é a programação que é do Levi, se não estamos todos dispostos, então um fica com o Noah e o Levi vai, né? A gente sempre procurou também não colocar nenhum peso no Levi, nenhuma responsabilidade que é dele, né? Para não tornar pesado, porque criança, não é? Mas mesmo assim as pessoas falam, quando vocês não estão, o Levi é super preocupado com o Noah. Ele vem dizer, ele observa, ele, tia, acho que ele... cuidador, né? Cuidador, ele tem esse olhar, porque vê, né? Ainda mais o Kleber, super cuidador. Tudo que ele não demonstra quando nós estamos por perto, com relação ao Noah, ele faz quando a gente não está por perto. Incrível. Então, essa é a nossa história. Eu acho que assim, tem dentro dessa nossa história, a gente, e acho que no livro da Marceli vai dar para ver bastante isso, e o meu que está no forno, mas é que dentro dessa história muitas coisas aconteceram realmente, né? Muitas decisões foram tomadas. Acho que, poxa vida, a gente pode falar realmente de tanta coisa, tantos desafios. Eu confesso para você que assim, eu me sinto felizardo, eu me sinto assim, rico de tanta coisa que a gente já viveu, apesar dos pesares. Porque assim, a gente fez transição de carreira, a gente conheceu muita gente, nós viajamos para muitos lugares, né, quando foi possível.
Nós não deixamos de fazer as coisas. Uhum. Poxa, a gente desfrutou de um casamento desde cedo, mesmo não tendo dinheiro perfeito para construir a casa perfeita. Assim. Então, Vocês começaram pelo desfruto, não é? eu acho que foi, viu? E a gente decide diariamente fazer dar certo. Não é que é perfeito, não Claro é que que nunca não. quis pegar a bolsa e ir embora. Falei, vou embora. Assim, né? Fica para um próximo, né? Mas o fato é que a gente decide todos os dias a fazer dar certo. Porque se a gente for olhar pelas circunstâncias, seja no momento sem recurso financeiro ou com recurso financeiro, sempre vai ter um motivo para você falar, quer saber? Cansei. Ou seja, porque fez 40 anos, ou seja, pelo nascimento das crianças, ou seja, porque não está me dando tempo de qualidade. Sempre vai ter um motivo que, se você ficar olhando para aquele motivo e alimentando aquilo, a falta, rapidinho você decide, já deu, não amo mais, ou não quero mais. Então, o exercício diário que a gente tem feito já há um bom tempo, né? Sempre relembrar das qualidades. Não só os valores e princípios, mas qual é o que ele tem feito, o que ele tem buscado melhorar. Tá faltando aqui, senta, ter conversas difíceis, que eu vejo que é uma dificuldade de muita gente. Né? Então, sentar na mesa, olhar um para o outro, falar, olha, se não for assim, não dá. Tá, então o que eu posso fazer disso? Vamos assumir um compromisso um com o outro, para que, de fato, as pecinhas sejam cada vez mais alinhadas, entrosadas, para fazer dar certo. Como dizem, o amor não é um sentimento, né? É uma decisão que você toma todos os dias. Né? Diferente da paixão, que veio lá, ardeu, durou 2 anos, acabou. E aí, depois? Então tem sido assim, entre altos e baixos, entre vários desafios, em momentos de delícias e momentos de dificuldades. Né? Tem sido realmente uma escolha diária. E, de novo, acho que cada vez mais eu aprendo com essa questão do Noah. Por que isso? Porque você aprender a desfrutar do que você tem, sem ficar esperando o futuro para desfrutar, para ter o melhor momento, ou mesmo sem ficar esperando que o outro faça por você, que você tenha, né, enfim, essa alegria, é que nos coloca num lugar diferente. Porque realmente, se a gente passa a vida só esperando que o outro faça, que o outro realize, lá no futuro vai acontecer e tal, tá, mas e é provável que isso não aconteça. E eu vou deixar de desfrutar hoje. Então, é isso. Palavras finais para quem nos está a assistir e que vocês gostariam de falar ou para mulher, ou para homem, ou para casal, ou para família. Marceli. Nunca pense que você não é capaz de viver além daquilo que te aconteceu. Por mais difícil que esteja nesse momento, que você acha que tudo acabou, não tem para onde ir, sempre há uma maneira de você recomeçar. Então, recomece. Cleverson. Muito bom. Eu sempre fui movido por aventuras, né? Desafios. Que não é que eu escolhi todos eles, não. Foram aparecendo eles. Mas eles me moveram. De que forma? Eu sempre tive objetivos. Os objetivos claros me davam sinais dos próximos passos. Então, eu não precisava correr toda a corrida de uma vez só. Um passinho de cada vez. Isso não me tirou do trilho. E eu acho que o desfrute. Eu não sei porquê, mas esse negócio ficou forte na minha vida. Né? Então, acho que a gente desfrutar de cada momento, seja na sua empresa, o aprendizado que, mesmo se deu errado, você nunca perde, você aprende. Então, desfrutar de cada momento, de cada investida, de cada sonho, né? De cada tempo, de cada café que você tem, poxa vida, com aquele que você ama, ou mesmo sozinho. Você fazer daquele momento um momento de aprendizado. Acho que isso faz uma diferença gigantesca. Um momento especial. E eu acrescentaria aqui um último fator à vossa lista, que para mim já está perfeita, que é o andar com as pessoas certas. E o andar com as pessoas certas passa por criar espaço para que essas conexões aconteçam, como aconteceu connosco. E quero aproveitar também para vos dizer que eu tenho uma profunda admiração por vocês. Gosto mesmo de vocês, sempre gostei da vossa cumplicidade, gosto do que eu vejo quando eu vos vejo com os vossos filhos.
gosto da vossa leveza, é sempre bom, é sempre leve, há sempre um frescor quando vocês chegam. Na minha vida eu falo, dou esse testemunho. Então, o escolher com quem nós queremos andar também e que queremos que faça parte da nossa jornada também traz há muita improbabilidade, mas há muito sucesso nisso. E eu quero agradecer por vocês fazerem parte desta minha jornada brasileira de 2024. E por permitirem também fazer parte das vossas vidas, gente. Obrigada. Eu que agradeço demais. O acolhimento foi sensacional, esse tempo foi incrível, está sendo e continuará sendo. É isso, gente, é isso. Olha, para vocês, obrigada. Para vocês que nos estão a assistir, obrigada por terem estado connosco. Marcelita Alita, Cleverson Santos, ótimas pessoas incríveis, que nós vamos deixar aqui em baixo o link para vocês os seguirem, acompanharem a história deles. E eu tenho a certeza que as vossas vidas também vão ser profundamente impactadas. Boa tarde.